Depois de um período distante de vocês, a gente volta com o quadro Memória Presbiteriana e o nosso desejo é cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar de volta e hoje na companhia do meu querido professor, pastor, e a contragosto dele, vou chamá-lo de reverendo. Reverendo Flávio Ulisses, que é formado nessa casa. Sim. E hoje diretor internacional da Agência Missionária Pioneiros. Que bênção recebê-lo aqui, e eu espero que seja um papo agradável para a glória de Deus e também para quem está nos assistindo. Amém. Fique à vontade, pastor, suas considerações iniciais, falar com quem está ali, fique à vontade. Louvar a Deus por essa iniciativa. Esse seminário formou muitos obreiros espalhados em diferentes partes do mundo e envolvidos com diferentes responsabilidades, funções dentro do reino de Deus. E é um prazer para mim poder contribuir com isso. Que bênção, que bênção. Pastor, desde 2001, formado aqui nessa casa, o senhor atua no campo missionário. Isso. Formado em 2001, saí para o campo em 2002. Joia, joia. O campo missionário doméstico, campo missionário transcultural? Então, na verdade, eu já vim para essa casa querendo me preparar para atuar com povos menos evangelizados. Então, Deus amarrou o meu coração nessa causa. E toda a minha preparação, planejamento foi com o objetivo de chegar entre aqueles que têm menos acesso ao Evangelho do Senhor Jesus. Então eu terminei em 2001, mas já estava com todos os planos prontos para no ano seguinte seguir para o sul da Ásia. Então eu estive no sul da Ásia trabalhando com um grupo não alcançado que é conhecido por ser o mais populoso do mundo. Então saí daqui, fui para lá, começamos ali o processo de aprendizado de língua, de cultura, e estivemos no sul da Ásia durante 14 anos em 2 países diferentes. Show de bola. Certamente há colegas, irmãos, candidatos ao Sagrado Ministério, aspirantes ao Sagrado Ministério que têm o coração queimando nessa área missionária. O fervor missionário está no nosso coração e no coração da IPB, inclusive. Né? A IPB nasce como um avanço missionário da Igreja Americana. E bendito seja Deus por isso. Mas quais são os maiores desafios do ministério missionário, do ministério pastoral missionário, num ambiente, por exemplo, menos evangelizado, como foi o caso do teu chamado específico? Cada país, cada contexto vai ter seu desafio próprio. Eu diria que, de modo geral, o primeiro grande desafio é você se adaptar à cultura e aprender a língua local a ponto de, em algum determinado momento, se sentir bem para poder ali não só viver, mas também ministrar o Evangelho, evangelizar e multiplicar discípulos. Então, esse é o grande desafio que requer, e eu diria, quanto mais difícil o contexto, maior deve ser a preparação do candidato para aquele contexto. Então, teologia passa por isso. Entendo. Então, você levar o evangelho a grupos não alcançados, necessariamente você precisará de uma carga teológica que faça com que você enfrente o equilíbrio de contextualizar a palavra sem perder a essência do evangelho. Então, você precisa ser treinado para identificar as formas apropriadas para aquela cultura que comunicarão os princípios do Evangelho que são imutáveis, que são eternos, e são esses princípios que representam o nosso Deus, são esses princípios que Deus quer transmitir nas suas Sagradas Escrituras. Então, esse trabalho exige uma capacitação teológica, eu diria até maior do que o normal num contexto cristão ou pós-cristão. Entendo. Vamos voltar lá atrás, já que o senhor disse que a sua formação já foi focada com essa expectativa de trabalhar com os não alcançados ou com os menos alcançados. Existe algum episódio que marcou o seu chamado ministerial, e principalmente esse chamado ministerial tão específico como o trabalho com os não alcançados? Algo assim que o senhor queira destacar? Bem, o meu chamado ocorreu numa conferência missionária com outro filho da casa. Então, Ronaldo Lidório pregava nessa conferência missionária quando, de uma maneira muito abrupta, muito peculiar, Deus tocou meu coração de uma forma indiscutível. Com relação a quê? Para mim, o que ele fez usar foi... Eu não nasci no Evangelho, eu vim para Cristo quando eu tinha 19 anos, então eu entendo que quem não conhecia e passou a conhecer,
dá um valor diferenciado ao evangelho transformador do Senhor Jesus. E naquela conferência missionária, por algum motivo, eu dei conta de que aquele evangelho que transformou a minha vida, a palavra de Deus que transformou a minha vida, o Cristo que transformou a minha vida, ele sequer era conhecido em várias partes do mundo. Aquilo ali mexeu com a minha cosmovisão. Aquilo ali colocou meu mundo de cabeça para baixo e desde então, aquilo foi em 1996, eu comecei a procurar, né, meu pastor, conselheiros e a processar a ideia do que seria para mim chegar para trabalhar entre esses povos mais necessitados. Então, foi algo que aconteceu na minha igreja e, claro, de lá para cá muita coisa aconteceu confirmando esse chamado. Então, louva a Deus por aqui eu estar. Que bênção. 20 e poucos anos depois, aí, contando a história. Bendito seja Deus. Há irmãos que não sabem, mas o senhor tem uma formação para-eclesiástica que é ser engenheiro. Sim. E qual a importância dessa abertura de portas que a sua profissão lhe dá como missionário no campo? Isso, então vamos lá. Os países mais inóspitos ao evangelho, eles requerem uma qualificação profissional. Então você não vai poder chegar num país fechado do Oriente Médio, Norte da África ou Sul da Ásia, sem uma qualificação que explique ao governo local qual é o benefício de você estar lá. Esse benefício certamente não vai ser a pregação do evangelho ou plantação da igreja. Então você precisa, de uma maneira secular, você precisa explicar para o governo qual é o benefício dele te dar um visto, né, de permanência ali para que você possa testemunhar, fazer discípulos. Então a formação profissional ela pode ser crucial nesses contextos. Foi o meu caso. Então, eu, como engenheiro mecânico, ficou muito fácil explicar a minha participação em projetos de informática, por exemplo. Então, ficou muito fácil provar para o governo que eu tinha a qualificação necessária para aquele posto que eu estava reivindicando, né, aplicando. Então, ela foi crucial para que eu pudesse estar. Somente um curso de teologia não é capaz de abrir a maioria das portas entre o mundo não evangelizado. Eu certamente teria 1 milhão de perguntas a fazer com relação a essa vivência do campo missionário. É fato, é isso. Os colegas na sala de aula, eu me lembro das experiências que nós tínhamos de sala de aula, e os colegas não lhe deixavam dar aula, perguntando como era a experiência no campo missionário. Mas agora, talvez virando a página, como presidente de uma organização missionária, como requisito que a agência missionária requer dos seus obreiros para o envio no campo missionário, qual é a necessidade, pastor, da teologia no coração do obreiro para que o obreiro chegue no campo e possa falar de Cristo e ganhar almas e mudar o contexto social? Qual a importância da teologia nisso? A capacitação acadêmica teológica ela é um requisito em todos os casos. Dependendo do campo, você vai adicionar outras capacitações, como antropologia, como uma formação profissional, que em alguns casos se exige, mas a formação teológica, missiológica, isso é requisito para absolutamente todos. O que a gente gostaria, além do acadêmico, é testar a capacidade do teólogo, do pastor, do missionário, em aplicar aquele conhecimento que ele tem. Então você é muito bem informado e é relativamente fácil você fazer a tradução do princípio teológico que você conhece para a sua própria cultura. A pergunta é, você vai conseguir fazer o mesmo em uma cultura diferente da sua? Então isso é algo que a gente precisa saber e que é muito difícil de você entender antes de chegar ao campo. Por isso que na Pioneiros, o que a gente faz é enviar missionários para equipes. Então todos os missionários da Pioneiros, eles estarão trabalhando em equipe. E em equipes, ele terá líderes. Um líder de equipe e um líder de área. Ele terá líderes de campo. E nós cremos que são esses líderes que poderão dar e ajudar aquele missionário a fazer a conexão entre teologia e prática. E assim, quero crer, nós temos uma melhor condição de contextualizar o princípio missiológico que a gente aprende num seminário como a SPM.
Bendito seja Deus por isso. Com relação à necessidade sine qua non do obreiro, o que é que um obreiro precisa ter? Não apenas para que seja um missionário no campo, mas para que ele seja de fato um obreiro qualificado, chamado pelo Senhor. Talvez essa seja a pergunta mais clichê desse quadro aqui, porque ela é feita a todos os pastores e nós sempre somos enriquecidos com as respostas. Pensando em quem está nos assistindo, no rapaz que é chamado, que ele tem vocação ministerial, ele sabe dessa vocação, a igreja o tem reconhecido nessa vocação, mas talvez em dúvidas ou em crises, ou nessa experiência do vou, não vou, o que faço primeiro. O que é sine qua non? Qual é a condição básica para um obreiro? Eu diria que paixão por Deus. Então, sem paixão por Deus, sem um coração inflamado por Jesus Cristo, você não vai nos confins da terra. Você não vai passar pelas situações que você precisa passar para poder chegar, sobreviver e frutificar em campos inóspitos. Então eu diria que a paixão por Deus é número 1. A gente pode pensar em outras, como por exemplo, um coração de aprendiz. Então é muito importante que o obreiro, o teólogo, ele saiba que antes de ensinar ele vai precisar aprender. Então sim, mesmo com o título do bacharelado de teologia, ele vai para campos onde ele é uma criança, ele vai ter que começar do zero. E se ele não tiver a humildade de entender que antes de ensinar ele precisa aprender, ele sequer sobrevive, porque a expectativa dele pode ser totalmente irrealista e essa expectativa irrealista acaba se tornando em necessidade. E aquilo faz com que o tempo dele possa se encurtar mais do que a gente gostaria. E por fim, claro, um chamado específico, né? Deus, ele vai, e não necessariamente um chamado pronto. Assim como foi com Paulo, Deus vai mostrando a direção por partes. Aqui e acolá. Alguém já disse que Deus nos mostra só até a próxima curva. Depois a gente ainda não sabe o que vem por aí. Mas é preciso um direcionamento, um chamado de Deus para que você possa resistir ao dia mau. Entendo. Porque eles virão. E podem não ser poucos. Então, sem paixão por Deus, humildade e uma convicção do chamado, fica muito difícil você enfrentar e resistir a esse tipo de contexto e situação. Voltando ao assunto missiológico, e aqui vai de uma constatação, e talvez eu esteja certo em dizer que a sua visão ela é muito mais apurada e apropriada do que nós, por exemplo, que estamos apenas no Brasil. O senhor que tem uma vivência internacional, é presidente de uma instituição internacional e visita vários campos. Qual o maior desafio missionário da nossa geração? Qual o maior desafio missionário? E aí a gente pode trazer para o nosso contexto IPB, nosso contexto nacional. Qual o maior desafio missionário da igreja hoje? Vamos lá, vamos pensar na igreja brasileira, né, na qual está a IPB. Eu diria que o grande desafio hoje são as distrações. Então, há muitas distrações. Ontem mesmo eu estava pregando para um grupo sobre Atos capítulo 1, e ali é interessante porque Lucas narra o Senhor Jesus ressurreto, reunido com um grupo de discípulos, e ali ele começa uma série de comandos. E a gente está falando aqui dos últimos comandos do Senhor Jesus antes de ser assunto aos céus. Então, Atos 1:9, ele é assunto aos céus. Então, ali a gente está tendo um momento único de Cristo com seus discípulos. E ali ele começa, então, um direcionamento e é interrompido. Você deve lembrar de uma pergunta que os discípulos fazem lá no versículo 6 de Atos 1. Senhor, será esse o tempo em que hás de restaurar o reino de Israel? Uma preocupação muito salutar, importante. A gente entende por que os discípulos fizeram aquela pergunta. Mas no versículo 7, pela maneira que Jesus repreende os discípulos, a gente percebe que não era hora de se distrair com aquele tipo de tema, mesmo que ele fosse muito importante. Porque havia algo ainda mais importante que Jesus revela em Atos 1:8, quando ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serás minhas testemunhas, desde Jerusalém, onde eles estavam, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, aquelas foram as últimas palavras do Senhor Jesus. Não foram quaisquer palavras. Então, eu entendo que ali está a grande prioridade, a grande essência. Hoje, a nossa geração, seja pela facilidade na comunicação
o advento das redes sociais, ou várias outras coisas e tecnologia que se desenvolve com uma rapidez jamais vista na história da humanidade, muitas são as distrações que podem roubar energia, tempo e recursos da igreja, que poderiam ser investidas na grande comissão, mas que muitas vezes a gente vê sendo desperdiçadas em outros assuntos, como política, como rede social, como mídia e por aí vai. Então, eu diria que hoje é o grande desafio da igreja voltar para as Escrituras e entender a vontade do Deus eterno para nós crentes no século XXI. Esse, na verdade, é parte do DNA reformado, não é verdade? Exato. Vez por outra na jornada, para o que a gente está fazendo, volta para a Escritura e contrasta a Escritura com a nossa vida, com o nosso ministério, com o nosso modo de viver. E quero crer que o Espírito Santo há de nos trazer arrependimento se estivermos nos distraindo com alguma coisa que não seja o essencial que Cristo colocou. Representá-lo nesse mundo perdido. Que o Senhor possa nos trazer esse espírito de arrependimento. Amém. Para que nosso coração se quebrante e a gente volte a focar em qual é a nossa verdadeira missão. Amém. Que nunca esqueçamos dela. Amém. Amém. Nós queremos agradecer você que tem ficado com a gente aqui até agora. E o nosso pedido é, tá vendo esse joinha aqui embaixo? Por que não apertou ainda? Também, tá vendo aí o botãozinho de se inscrever? Por que não se inscreveu ainda? Se inscreve para você saber das novidades que estão chegando no Seminário Presbiteriano do Norte e também para ter acesso a maiores conteúdos e sempre que a gente lançar alguma coisa, você ser notificado aí na sua caixa de e-mails, na sua caixa de notificações do YouTube. Nossa oração é que o Senhor Deus te abençoe, que essa entrevista tenha enriquecido você e aqui eu quero agradecer, pastor, Amém. Obrigado pela dedicação do tempo e uma palavra de ânimo aos nossos seminaristas, aos pastores que estão nos assistindo, uma palavra que pode de alguma forma acalentar corações que amam missões, que amam o trabalho do Senhor, e está contigo. Cristo é digno da nossa paixão. Apaixone-se por Ele. Agarre-se a Ele. Gaste a sua vida agarrado com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu espero você num próximo episódio e até lá, se Deus assim nos permitir. Jesus abençoe você. Nós estamos falando aqui do Seminário Presbiteriano do Norte, que hoje, 125 anos, caminhando aí para os seus 126, formando líderes de excelência para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe você e sua família.